Oi, esse vídeo aqui é uma tentativa de responder a algumas pessoas que têm perguntado e facilitar para você aí, adolescente ou jovem que está pensando em questões sobre a vida. Então, eu sei que na internet tem vários vídeos sobre namoro, mas eu queria falar um pouquinho, principalmente para o pessoal que é da minha igreja e o que será que Samuel, como pastor, pensa sobre o namoro. A ideia desse vídeo não é dar uma resposta final e obrigar você a pensar igual a mim, mas é mostrar como que a liderança tem pensado determinadas questões da vida cristã. Então, a primeira pergunta é sempre assim: o que a Bíblia fala sobre namoro? E a verdade é que a Bíblia, na verdade, não fala nada sobre namoro, porque no período bíblico não existia namoro. Então, para que falar sobre namoro se lá não existe? No período bíblico, o que existia era simplesmente assim: ei, tudo bem? Gostei de você. E o rapaz ia conversar com o pai, acertavam o quanto de prejuízo o rapaz estava dando, levando aquela moça embora, acertava-se o dote, só que tinha um porém: o pai ia chegar para o rapaz e ia falar o seguinte: peraí, mas você está levando a minha filha, como é que é a tua casa? Tem quantos banheiros lá? Tem quarto, tem estrutura, como é que é? O pai passava uma série de coisas que o rapaz precisava preparar para então finalmente poder chegar e falar assim: olha, tá tudo pronto, pode vir avaliar. E o pai finalmente entregava então numa grande festa a filha como a esposa para aquele novo núcleo, para aquela nova família. Ou seja, o tempo de namoro era só o tempo de noivado. O tempo de noivado era só o tempo que o rapaz estava se preparando para poder receber a moça com as diretrizes do pai. Legal. E o que isso quer dizer pra gente hoje, então? A primeira coisa é que namoro é coisa séria, não deveria ser encarado como uma coisa de passatempo, uma coisa para, de repente, quem sabe, talvez, no momento propício, quem sabe até poder passar um tempo a mais com a pessoa que se gosta. Não. Namoro não é isso. O tempo de namoro é um tempo de você de verdade se preparar para o casamento. Tem gente que fala assim: para namorar tem que ter tantos anos, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falo: olha, não. Você já tem que estar pronto para seriamente conversar sobre o casamento num tempo determinado. Você diz: quero casar com ela. Pera, mas quer casar com ela quando? Não, um dia, quem sabe, de repente. Olha, então você não está pronto ainda para namorar. Não, mas eu vou casar com ela. Acho linda a sua certeza. Porque o pai vai chegar e vai falar assim: olha, quero que meu filho primeiro termine o colegial com boas notas, quero que meu filho faça uma boa faculdade e como ele já não tem ótimas notas, ele provavelmente vai precisar fazer um ano de cursinho. Ainda falta aí 4 anos para ele se formar no colegial, precisa mais 4 anos pelo menos para ele se formar na faculdade, mais um ano de cursinho, mais um ano de estágio, porque ele precisa ter emprego então para casar. E daí a gente está falando de 8, 9 anos para uma data de casar. Fala: olha, pega leve. Vida, se daqui a só 9 anos você vai de verdade casar, para que se expor a um namoro? Então eu queria olhar pelo menos 3 versículos ou 3 trechos bíblicos que vão dar princípios sobre namoro. O primeiro trecho é um trecho de Cantares. Cantares, capítulo 8, versículo 4, diz assim: mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. O que o autor de Eclesiastes está dizendo é: não desperta o amor enquanto não for a hora de você de verdade despertar ele. Para que começar a despertar um sentimento, um amor, quando ainda falta 8, 9 anos para você se casar? Calma. Eclesiastes também vai falar: cuidado, porque o amor ele é tão poderoso, tão forte quanto a morte. Nem muitas águas podem apagar. O que ele está dizendo é: meu amigo, amor é fogo. Você acendeu para apagar depois? Mas é que eu quero tanto namorar. Mas você quer namorar para quê? Para beijar? Quer namorar para agarrar? O que você quer fazer? Porque eu quero casar. Mas vai casar quando? E daí sempre tem a pergunta: tempo. O segundo trecho que você vai ler, 2 Coríntios 6, 14. Não se põe em julgo desigual com descrentes,
Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Legal, esse trecho normalmente o pessoal usa, e não está errado para isso, tá? Sobre sociedade, sobre casamento entre crente e descrente. E sempre tem alguém que levanta um argumento mais ou menos assim: mas eu tenho um tio que ele se casou com uma moça que não era crente e depois, por causa do testemunho dele, ela se converteu e hoje ela é mais crente do que ele. Fala assim, coleguinha, o negócio é o seguinte: o que a Bíblia orienta tem a ver normalmente como altas probabilidades e segurança, cercas. Não ultrapasse daqui porque muito possivelmente você pode se dar mal. Quando você chega num zoológico e no zoológico tem uma cerca ou tem uma grade, não é porque necessariamente todo mundo que passe por daquele limite vai ser atacado pelo animal, mas é que nós aqui do zoológico estipulamos um espaço de segurança para que não hajam acidentes. Uma maneira que eu sempre ilustro é dizer assim: olha, eu conheço casos e tem casos na mídia de crianças de 2 anos, 3 anos que caíram do 4º, 6º, 7º, 8º andar de um prédio e sobreviveram. Algumas delas caíram e saíram do acidente sem qualquer arranhão. Isso quer dizer que eu devo jogar o meu filho do 6º andar do prédio, já que teve um que sobreviveu? Olha, conheço uma criança que sobreviveu. Se você tem fé, creia, pode empurrar seu filho que os anjos do Senhor vão segurá-lo. Isso é burrice. O que a Bíblia está dizendo é: você não deveria ter uma união com alguém descrente. Isso daqui está falando não só no nível relacional, de afetivo, tá? Mas até mesmo de sociedades e tudo mais. Aí você vai falar assim: puxa vida, mas eu tenho fé que ele vai se converter, ou eu tenho fé que ela vai se converter. Olha, então tenha fé o suficiente para esperar a conversão do seu alvo afetivo antes de começar a namorar. Mas por que eu estou falando namoro? Porque esse namoro existe quando realmente já existe um comprometimento com o tempo e assumir um compromisso de eu realmente quero me casar com a pessoa. Você já deveria começar um namoro com a expectativa de é com essa pessoa que eu vou me casar. Calma, tá? Não estou dizendo que você é obrigado a casar com todo mundo que você começa a namorar. Ou seja, julgo desigual é plena burrice. I guess. Daí vem a pessoa com a questão assim: mas eu conheço gente de igreja que é pior que descrente. Julgo desigual. Tem gente na igreja que frequenta hoje que não necessariamente é crente, que não necessariamente está no mesmo compromisso que você talvez está com Deus. E vai ser também aí, você vai estar levando uma carga desigual. Então, ore a Deus por alguém que realmente quer ter compromisso com Ele. E seja você também alguém assim, porque se você está procurando alguém com compromisso, a pessoa com compromisso vai procurar uma outra pessoa com compromisso real com Deus, tá? Fica a dica. E o terceiro texto que você vai abrir é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que dá o seu Espírito Santo. Mas o que Tessalonicenses está dizendo é: o cristão habitado pelo Espírito Santo deveria controlar o corpo de maneira santa e honrosa. Isso quer dizer que você não deveria ser controlado pelo fogo hormonal que arde dentro de você. Você deveria ser controlado pelo Espírito Santo. Que daí vem um adolescente e fala assim: nossa, mas eu preciso namorar, preciso beijar. Ô, coleguinha, não seja controlado pelo fogo hormonal que arde dentro de você, mas seja controlado pelo Espírito. Para. O que a Bíblia está falando é: o cristão não deveria medir o relacionamento dele da mesma maneira que o mundo faz. Talvez tem muito adolescente que está indo ou está
pensando que tem que namorar porque todo mundo está namorando. E daqui a pouco o adolescente está pensando que tem que transar porque todo mundo está transando também. E daqui a pouco está pensando que tem que trair porque está todo mundo traindo também. Para de ser todo mundo. A melhor pessoa para poder dizer se você está pronto para namorar ou não, deveriam ser seus pais. A primeira pessoa que você deveria perguntar é: pai, mãe, estou pronto para começar a namorar? Porque eles veem em você talvez coisa que eles viram neles e eles percebem, falam: olha, você precisa melhorar nisso, naquilo outro. Então escute, honra o seu pai, sua mãe, porque Deus fala através deles também. Então é mais ou menos isso. Espero que tenha dado para entender mais ou menos. Mas se você tem alguma dúvida, pergunta nos comentários embaixo. Se você tem alguma pergunta nova para poder fazer, faz aqui que a gente tenta gravar um vídeo também. Vamos ver qual que vai ser dessa de videozinho aí. Até mais.